Acho que o Bitcoin será muito volátil, portanto espero que ele se movimente bastante. Espero que ele reflita grande parte da incerteza que existe no mundo hoje. O presidente dos Estados Unidos e o presidente do Federal Reserve estão em desacordo. E isso levará um segundo para ser resolvido. Espero que Trump não tenha medo de estressar o sistema financeiro e imponha suas intenções de tornar reais suas promessas políticas. E o mercado está se recuperando momentaneamente porque ele suspendeu as tarifas. Esta análise de mercado apresenta Jack Mallers compartilhando os seus insights mais recentes sobre a enorme volatilidade que está acontecendo hoje no mercado cripto. Em uma atualização ao vivo recente no podcast Money Matters, ele discute porque é que estamos à beira de grandes oscilações no mercado, como as políticas da nova administração Trump e como é que elas podem trazer desafios de curto prazo e as suas previsões do Bitcoin para curto e longo prazo. Certifique-se de assistir até ao final para entender completamente a perspectiva dele. Mas eu disse na semana passada, pessoal, que espero muita volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Há muita incerteza que precisa ser resolvida. Estamos vivendo uma reorganização das relações monetárias. Estamos vivendo o desenrolar do pós-Segunda Guerra Mundial e uma nova ordem econômica. Mas a minha expectativa é que ele esteja a todo vapor, sem freios, e que Paulo tenha que jogar bola. Ele tem que vir a Jesus, de acordo com Trump. Portanto, acho que haverá volatilidade agora a longo prazo. Espero que o Bitcoin chegue a 250 mil a 1 milhão este ano. Espero que o dólar fique significativamente mais fraco. Para que os Estados Unidos concretizem essa visão e se reindustrializem, eles precisam imprimir muito dinheiro. Muito dinheiro. E a única maneira de sair da situação de sua dívida é inflacioná-la. Essa é a única saída. A longo prazo, o Bitcoin está indo para a lua absoluta. Curto prazo, espero que seja realmente volátil. Espero que Trump seja um valentão. Espero que ele seja um valentão e diga, esta é a melhor coisa para os Estados Unidos, quer vocês gostem ou não. Preciso do apoio do Federal Reserve. Preciso que o dólar se enfraqueça. Preciso que o dólar se enfraqueça. Essa é a única maneira. Mas toda essa guerra comercial ou Fed, o Fed não gosta da inflação, por isso não está mudando as taxas. Muito bem, Trump, obrigado. O governo Zero precisa de compradores para sua dívida imediatamente. Ele precisa que o Fed faça algo como baixar as taxas e permitir que os bancos voltem a comprar essa dívida. No momento, eles não podem e ele precisa disso o mais rápido possível. Trump pode ter uma mini crise financeira agora ou daqui a 3 ou 6 meses para jogar o jogo político, pessoal. Ele teme agora. Ele culpa Jerome Powell, culpa os democratas, culpa Biden. A metade das eleições e na reeleição, ninguém se lembra. Quanto mais você espera, mais desvantagem você tem no jogo político. Mas eu disse na semana passada, pessoal, que espero muita volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, tanto para cima quanto para baixo. Há muita incerteza que precisa ser resolvida. Estamos vivendo uma reorganização das relações monetárias. Estamos vivendo o desenrolar do pós-Segunda Guerra Mundial e uma nova ordem econômica. Um grande negócio. Estamos voltando para um mundo em que as nações usam ativos neutros para liquidar o comércio global e em que todos são forçados ou confiados a produzir coisas reais para o mundo real. Quando Trump diz que os Estados Unidos têm um grande potencial. Temos tanto petróleo e energia que ainda não foram aproveitados. Temos tanto alimento e produção que não estamos cultivando. Ele está dizendo, por exemplo, que os Estados Unidos podem produzir muitas coisas que o mundo valorizaria, mas não o fazemos porque não precisamos. É isso que ele está dizendo. E, obviamente, em seu tom, ele está tentando apelar para os americanos que estão descontentes, que estão com raiva, que se sentem vítimas e que isso é apenas política. Mas a realidade é que os Estados Unidos, na opinião deles, ajudaram todos os outros países a se reerguerem ao assumir o papel de moeda de reserva mundial. Acho que, antes de eu morrer, estaremos em uma era econômica totalmente nova, uma ordem econômica totalmente nova em todo o mundo. Acho que estamos voltando para ativos neutros. Ninguém quer ser a moeda de reserva mundial. É um jogo de otários. É um beco sem saída. E os EUA estão finalmente dizendo eu desisto. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, o Fed está dizendo, não somos políticos. Não somos políticos. Sim, vocês são. Sabemos que Powell não gosta de Trump. Sabemos que Trump não gosta de Powell. Sabemos disso. Sabemos que Powell começou a reduzir as taxas antes da eleição, tentando fazer com que Kamala fosse eleita. E assim que a eleição terminou e Trump ganhou, ele fez uma pausa. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Ouçam, pessoal, o governo do ZEUA tem uma dívida recorde para refinanciar e Powell não reduzirá as taxas para ajudá-los a refinanciar. Esse é o tipo de crise de que estou falando. Por exemplo, Trump precisa que o dólar caia.
ele precisa de um dólar mais fraco. Se ele vai construir uma tonelada de coisas neste país, reformular, ser competitivo em nosso local de exportação, ele precisa disso e não está conseguindo. Portanto, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Bitcoin irá para a lua absoluta. Eu não ficaria surpreso se os Estados-nação começassem a acumular Bitcoin de forma agressiva, porque não há uma chance de 0% de que ele desempenhe um papel na liquidação do comércio global e no status de moeda de reserva neutra. Não há razão para que alguém, seja um indivíduo, uma família, uma empresa ou um país, não tenha zero de propriedade. Não há nenhuma razão para isso. É muito mais arriscado não possuir nenhum Bitcoin do que possuir Bitcoin no curto prazo e volatilidade no longo prazo. Essa coisa está indo para dezenas de trilhões de dólares de capitalização de mercado nos próximos 5 anos. Você sabe, um Bitcoin facilmente chegará a $1 milhão ou mais nos próximos 5 anos. Por que Trump se importa com tudo isso? Ou ele está apenas ouvindo os outros? Por que Trump se importa com isso? Porque o que eu expliquei é que ser a moeda de reserva mundial e ter um dólar forte é muito derrotista para a prosperidade de longo prazo dos Estados Unidos e dificulta nossas exportações. Então, quero dizer, nós terceirizamos a produção de coisas, não produzimos mais coisas, apenas as consumimos. Isso mesmo. Nossas exportações não são mais competitivas e o único futuro do nosso mundo é imprimir dólares e importar dívidas. E você precisa se perguntar até que ponto isso é sustentável. Isso requer cooperação de todos os outros países que realmente produzem coisas reais para valorizar o dólar e a nossa dívida. E se observarmos outros países e suas participações na dívida do ZEUA, eles estão vendendo títulos do Tesouro. Estão falando em orquestrar o comércio fora do dólar americano. E você pode adotar essa abordagem nacionalista e dizer, que se dane a China por isso, mas tente ser racional em relação a isso. Por exemplo, por que a China se esforçaria tanto para produzir coisas reais para o dólar? E aceitar uma moeda que eles sabem que será desvalorizada em troca, e eles estão efetivamente dizendo obrigado, pessoal, por nos ajudarem a sair do fundo do poço, mas estamos um pouco cansados desse acordo. O mundo não está mais na era pós-Segunda Guerra Mundial. O Bitcoin caiu abaixo dos $100 mil pelo segundo dia consecutivo depois que a China anunciou novas tarifas contra os Estados Unidos da América, desacelerando assim a sua recuperação da queda de segunda-feira passada. Na segunda-feira o Bitcoin caiu quase 10%, fixando-se mais ou menos nos $92 mil. No entanto, ele rapidamente se recuperou acima dos $100 mil à noite, depois que os Estados Unidos, Canadá e México concordaram em pausar certas tarifas por 30 dias. Mas os Estados Unidos não estenderam essa pausa para a China e a resposta à China impôs novas tarifas de 10% a 15% sobre produtos americanos como carvão, petróleo e equipamentos agrícolas. Este movimento gerou medo e incerteza entre os investidores de criptomoedas. E agora, se você achou esta explicação útil e fácil de seguir, considere inscrever-se no canal, esmagar o botão de curtir, compartilhar e comentar. Tudo isso ajuda no algoritmo do YouTube, porque estamos aqui para fornecer atualizações claras e rastrear as últimas tendências e compartilhar insights de especialistas para mantê-lo informado sobre o mundo das criptomoedas. O meu nome é Rui Divino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.